A natureza do pecado. Quem sabe você se pergunta, mas pastor, o que é pecado? O pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão de qualquer lei dada por Deus como norma para a criatura racional. A natureza do pecado. Qualquer coisa que é contrária ao caráter santo de Deus, isso sim é pecado. O pecado pode ser contra a pessoa de Deus, representando então a impiedade, a profanação ou a individualidade. Pode ser contra as leis ou o governo moral de Deus, representando transgressão, rebelião ou ilegalidade. O pecado não se origina em ação ao acaso, mas procede do coração e da mente do ser humano. A natureza do pecado. O pecado caracteriza-se como um ato. Isso sim, o pecado se caracteriza como um ato, é um ato de transgredir ou contrário à lei de Deus. É isso que está em conformidade, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, como um estado, é a falta de conformidade com Deus na mente e na oração, como um princípio, é uma rebelião contra Deus, recusa fazer a vontade de Deus. O pecado e a lei de Deus. Não há nada de errado com a lei em si. Ela é uma revelação da natureza e a vontade de Deus. Portanto, só pode ser boa. A lei só pode ser boa. A lei de Deus não é algo arbitrário, pois tem origem na própria natureza de Deus. Quando deu ao homem a sua lei, Deus esperava que ele guardasse. Deus tinha um propósito sábio e um bom ao dar a lei. Se nós observarmos o pecado e a lei de Deus, o propósito da lei de Deus, aumentar o conhecimento do homem sobre o pecado, isso mesmo. O propósito da lei de Deus era aumentar o conhecimento do homem sobre o pecado. Nós poderemos observar isso em Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 20, Romanos capítulo 5, versículo 13, Romanos capítulo 7, versículo 7. Revelar a santidade de Deus, Romanos 7, 12. Levar os homens a Cristo, Romanos 10, 4, Gálatas 3, 24 e Gálatas 5, 18. Expressões bíblicas para o pecado. Quem sabe você se pergunta, como é essas expressões bíblicas para o pecado? Perda do alvo. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então toda a raça humana contém pecado. As expressões bíblicas para o pecado é perda do alvo. Você pode também conferir Romanos 5, 12. Outra, expressões bíblicas para o pecado. Transgredir. É isso que está em primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Desobediência a uma voz. É o que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 3. Cair quando se deveria estar de pé. É o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Expressões bíblicas para o pecado, ignorância do que se deveria saber, Romanos ou Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Diminuir aquilo que deveria ser entregue por inteiro, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Expressões bíblicas para o pecado, não observância da lei, Tiago 4, 17. Legalidade ou anarquia, primeira carta que João escreve, capítulo 3, versículo 4, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Débito, falha no dever, débito ou falha no dever, Mateus capítulo 6, versículo 12. Iniquidade, é isso que fala em Levítico 26, 40. Impiedade, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Perversidade, Provérbios 11, verso 31. Incredulidade, Romanos 11,
versículo 20, injustiça, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todos esses textos e essas expressões bíblicas para o pecado, você pode consultar cada livro que aqui foi falado. O pecado é um tipo específico de mal. Existe males físicos, morais no mundo. Se nós observarmos, o pecado é uma força positiva do mal. O pecado não é simplesmente alguém que não obedece à lei. Ele se torna uma força positiva do mal. Isso mesmo, essa força positiva do mal está reinando nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, mas jaz no maligno. A natureza pecaminosa do pecado. O pecado não consiste apenas em atos externos, é um princípio, uma natureza no íntimo do pecado. O primeiro pecado de Adão foi um pecado pessoal, que resultou numa natureza pecaminosa, que resultou no pecado por parte dele. Jesus disse que a árvore má produz frutos segundo a sua natureza. É isso que diz em Mateus capítulo 7, versículo 17 ao versículo 18. No Novo Testamento faz distinção entre o pecado e os pecados. Entre o pecado e os pecados. O primeiro refere-se à natureza pecaminosa, enquanto o último está ligado a resultados ou expressões dele, da natureza. É isso que diz em Romanos capítulo 7, versículo 8 ao versículo 9, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12 e o versículo 14. O que estuda os criminosos? Os que estudam os criminosos com o fim de recuperá-los estão mais interessados no que fez cometer o crime do que o ato em si. O homem precisa de uma salvação, ele de sua nova natureza, que lhe dê uma nova natureza. Essa é a razão porque importávamos nascer de novo. É isso que diz em João capítulo 3, versículo 7. Aqui mostra literalmente a natureza pecaminosa do pecado. Nós precisamos, como ser humano, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Toda pessoa que é nascido da água e do Espírito, ele luta contra o pecado. O pecado dele é perdoado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. O pecado da raça humana se afasta de cada um daquele que confessou Jesus, porque ele vai lutar contra o pecado. No momento que ele peca, ele reconhece que está errado e pede perdão para Deus. Através de Jesus, nós somos santificados. Então a natureza do pecado que nós observamos hoje, a malignidade do pecado, nós observamos também as expressões bíblicas para o pecado. E na próxima aula vamos ter mais assuntos sobre o pecado. Conto com a tua presença na próxima aula.